Amados, queridos irmãos, nós estamos aqui agora no Museu de Israel. Olha que coisa bela. Isso é uma super maquete do que seria Israel, Jerusalém, nos tempos de Jesus. Está vendo os muros? As maquetes estão mostrando aí os muros que foram reconstruídos por Neemias. Olha só que coisa linda. Vamos arrodear para vocês verem. Aqui é a maquete da Israel, da Jerusalém, da época de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vou arrodeando aqui para vocês terem uma visão melhor. É lindo isso aqui. O Museu de Jerusalém, hoje ele é considerado o melhor museu do mundo. É chamado Museu de Israel. Ele é mais completo do que o Museu da Grécia, Museu dos Gregos. É considerado por todos os povos como o melhor museu de todos os tempos. Faça de conta que você nessa maquete aqui está vendo a visão panorâmica da Jerusalém da época de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Era assim, dessa maneira, Jerusalém na época do Senhor Jesus. Era dessa forma, tá vendo? Isso aqui foi feito com uma perfeição tão grande. Jerusalém toda construída em pedras. É interessante as construções aqui. Os prédios mais modernos, as suas fachadas são feitas com pedras. Olha só, essa é a Jerusalém do tempo de Jesus Cristo. Hoje está muito modificada, com prédios modernos, edifícios de 30, 40 andares. Mas essa aqui é a Jerusalém do tempo de Jesus Cristo. Olha, que interessante, né? Uma maquete a céu aberto, enorme, grande. E aqui nesse museu tem muitas peças da época de Jesus, muitas coisas que mostram a existência do nosso Jesus Cristo. Olha as residências ali. Ali embaixo era onde moravam as pessoas mais populares. Aqui são palácios do governo, tá vendo aí, ó? Palácios do governo. Vamos rodeando porque é rica. Essa maquete é linda, maravilhosa. Você vê essa peça maravilhosa para o povo de Israel. Aqui, olha, caravanas do mundo inteiro. Olha, caravanas do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro. Ali da nossa caravana ali, a pastora Jassonete ali, tá vendo? Nossa caravana ali. Amém, glória a Deus. Mas olha que coisa belíssima. Nossa, eu estou encantado com isso aqui. O trabalho que deu para construir isso, meu Deus. Quanto tempo foi levado para que essa maquete ficasse pronta? Para que as pessoas tivessem esta visão maravilhosa. Olha ali o teatro, lá no centro, lá. Tá vendo arredondada, aquela construção arredondada? Era o teatro. Eita Deus. Que coisa linda. Que coisa linda, maravilhosa. Quero fazer umas fotos aqui. Realmente merece. Essa era Jerusalém do tempo de Jesus, toda murada. Tinha as 12 portas, que simbolizava as 12 tribos de Israel. Tá vendo, amados? Olha ali, aquele prédio, como fosse uma pirâmide em cima. Era uma sinagoga. Meu Deus, que perfeição, coisa linda, coisa maravilhosa. Turistas do mundo inteiro tirando fotos, levando fotos para seus países, para ter uma visão do que era esta Jerusalém da época de Jesus Cristo. Amém, queridos? O templo que foi aperfeiçoado, ele não foi reconstruído. Reconstruído ele foi na época de Neemias. Mas o templo que foi aperfeiçoado, o templo de Salomão, que muitos passaram a chamar templo de Herodes, porque foi Herodes que aperfeiçoou o templo que antes era de ouro, prata e bronze. Quando os caldeus, os babilônicos entraram e destruíram tudo,
Aí Neemias veio com Zorobabel, né? Neemias reconstruiu os muros, Zorobabel reconstruiu o templo, mas reconstruiu com barro, pedra, não é verdade? E madeira. E Jesus, Deus, falou: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque importante não é o ouro nem a prata, importante é quem habita no templo. E Deus disse: eu não habitarei mais em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus estava dizendo: agora eu vou habitar dentro do coração de vocês. Oh, aleluias. Glórias ao nome santo do Senhor nosso Deus. E aí Herodes, durante 46 anos que ele mandou, ele toda a vida ele tinha uma reformazinha para fazer no templo, ele tinha algo para fazer no templo para agradar os judeus. E construiu as cidades, duas cidades chamadas Cesareia Marítima e Cesareia de Filipe, em homenagem aos imperadores romanos. Herodes era aquele que acendia uma vela para Deus e outra para o diabo. Por isso que ele foi um homem tão amaldiçoado também por Deus. Porque todos que brincaram com Deus, todos que tentaram fazer algo contra Deus foram amaldiçoados, né? Aqui é Jerusalém do tempo, dos tempos de Jesus que você está vendo nessa maquete. A céu aberto, maravilhosa. Você está podendo contemplar aí a Jerusalém do tempo de Jesus. Olha lá, gente do mundo todo, olha lá. Pessoas do mundo todo vêm aqui visitar este museu, que hoje é considerado o melhor museu do mundo, melhor do que os museus da Grécia, que são museus suntuosos, com tantas histórias, com tantas memórias, né? E aí está, Jerusalém dos tempos de Jesus Cristo. Jerusalém dos tempos que Jesus andava nela. Era dessa forma. Hoje está tudo mudado. Lá no fundo vocês podem ver um prédio enorme lá, tá vendo? Lá no fundo. Estou mostrando a vocês lá em cima. Olha, um guindaste enorme lá. Construções modernas. Mudaram tudo, mas na época de Jesus era assim, como está aqui. Por isso que o museu tem essa maquete gigante a céu aberto para mostrar as mudanças que houve, né? Do tempo de Jesus para hoje. Hoje você visita Israel, você sente a presença de Deus de uma forma tremenda, porque Deus é imutável. Mas o homem mudou muitas coisas. Em todos os lugares sagrados foram construídas igrejas católicas grego-romana, ortodoxas, mesquitas muçulmanas. Israel hoje está dividida, até a própria Jerusalém. Existe dentro dela uma parte que está sob a autoridade palestina, sob o domínio dos muçulmanos. Tudo mudou. Aí você pergunta por que Deus permitiu tudo isso? Porque Ele é o Deus de todos os povos, de todas as nações. E Ele estabelece as regras para aqueles que querem viver com Ele no céu. Vamos rodear aqui para a gente pegar uma visão ali do outro lado. Ele tem uma grande caravana aqui, não sei de que país é. Pela língua hispânico, né? Mas vamos aqui prosseguir mostrando. Olha só que coisa maravilhosa. Olha aqui, amados. Estão vendo aí? Ó, essa era Jerusalém do tempo de Jesus. Olha a altura dos muros que era naquela época. Essas torres ficavam os soldados, os atalaias, os sentinelas. E nessa torre principal ficava mais sentinelas. Você está vendo que tem uma bomba da arredondada que era para eles ficarem rodando aqui em cima, vigiando se os inimigos viam. Aqui, olha, essas janelinhas aí, tá vendo? Os soldados ficavam aí, vigiando tudo para avisar se o inimigo estivesse à vista. As cidades eram feitas um descampado em torno de 3, 4 quilômetros, ficava só a poeira. Quando o inimigo se aproximava, de longe eles viam a poeira dos cascos dos cavalos do inimigo e avisavam seu exército. E todos vinham para cima dessas muralhas para revidar. Olha lá as paredinhas onde eles corriam em cima das muralhas. Tá vendo? Olha as torres. Em cada torre dessa ficava 2, 3, 4 sentinelas. A noite toda, enquanto a cidade dormia e descansava, eles vigiavam
para não deixar o inimigo à vista, que era uma das torres de observação, onde ficavam vários soldados olhando para todos os lados. Assim ele se protegeu a sua cidade. Ali dentro está o Templo de Salomão, templo que hoje está construído aquela mesquita da abóbada de ouro. Muitas pessoas olham para a imagem de Jerusalém e admiram aquela abóbada de ouro. Ali é uma mesquita muçulmana. Ali é o exato lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac. E para os muçulmanos é o lugar onde o profeta deles, Maomé, foi arrebatado aos céus com a sua jumenta, com a sua burra. Lá eles dizem que tem até as marcas dos cascos da burra. Mas aquele lugar não pertence a eles, queridos. Pertence ao povo de Deus e será devolvido. O terceiro templo será construído e não está longe, está perto. No Alcorão, em nenhum momento o Alcorão fala sobre Jerusalém. E a Bíblia, nossa, a Bíblia dos cristãos fala em Jerusalém, em todos os livros. Então essa terra pertence ao povo de Deus, ao povo cristão. Aleluia, Jesus. Muita diversidade de religiões. Muitas pessoas pensando de formas diferentes, queridos. Coisas tremendas acontecendo aqui. Mas a verdade é que o Senhor reina para sempre. E só acontece aquilo que Ele permite. Fique com essa imagem da Jerusalém antiga, Jerusalém da época de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Olha, queridos, a imagem aqui de cima da maquete da antiga Jerusalém. Aquele prédio grande lá é o Templo de Salomão. Vamos rodeando aqui para a gente tentar mostrar para vocês o templo mais por dentro. O Templo de Salomão era maior do que o Palácio do Governo. Era suntuoso, lindo, belo. Por isso que as pessoas admiravam o templo. E não admiravam e não adoravam aquele que habitava no templo, que era Deus. Por isso que Deus permitiu a sua destruição. Olha lá. Ali embaixo, ó. Vou dar aqui vou dar um close aqui para vocês verem. Aí era o Templo de Salomão. Tá vendo? Aí o Templo de Salomão. A maior construção da antiga Jerusalém. E por adorar tanto esse templo, é que quando Jesus foi expulso dele, Pedro tentou consolá-lo dizendo: olha, veja como é bonito, mostrando os mármores gregos. E Jesus disse a ele assim: olha, Pedro, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E o cumprimento do que disse o Senhor aconteceu 70 anos depois da ressurreição de Jesus, quando o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu todo o templo. Restou somente o Muro das Lamentações, onde nós já fizemos lá um outro vídeo mostrando para vocês. Vou ver se eu consigo pegar aqui uma visão melhor, porque aqui tem turistas do mundo inteiro. Mas aqui tem um espaçozinho aqui, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, olha só. Aí está a visão do Templo de Salomão. Vendo aí, ó? Era dessa maneira. O pátio, ali as fogueiras do sacrifício. Esse era o Templo de Salomão. A visão da antiga Jerusalém, da época de Jesus Cristo. Porém você tira o tamanho que era o templo, a suntuosidade que era o templo. Mas só que quando fiz esse templo, Deus falou para Salomão assim no capítulo 9 de 1 Reis, que habitaria nesse templo para sempre. Se Salomão e os seus descendentes não se apartassem do Senhor, ficassem na presença do Senhor. E ele diz: mas se vocês se apartarem, capítulo 9 de 1 Reis, leia lá. Mas se vocês se apartarem, eu destruirei esse templo. E todos que passarem por ele vão balançar a cabeça e dizer: por que fez o Senhor isso com eles? E dirão: foi porque eles deixaram de adorar o verdadeiro Deus, para adorar as imagens de escultura. Por isso que Deus é radicalmente contra a idolatria, a imagem de escultura. Não adore imagem, seja de quem for. Não existe santo, ainda mais santo canonizado pelos homens. Existe o Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. E eu estou falando isso aqui diante de muitos católicos que estão aqui, mas essa é a verdade da palavra. Capítulo 9, que está a missionária Aparecida Borges. Estava falando para eles aqui, missionária, do que Deus disse no capítulo 9 de
Primeira Reis, quando Salomão construiu o templo. Sim. E Deus deu a ele o direito de construir tudo o que ele desejasse. Mas disse a ele: ficarei nesse templo para sempre. Mas se vocês me deixarem, eu destruirei esse templo. E todos que passarem por ele vão manear a cabeça e dizer: por que Deus fez isso com eles? Fale sobre isso aí, missionário. Tão importante a construção do templo que o Senhor deu instruções, até mesmo para quando o povo estivesse em cativeiro. Por isso que Daniel orava, quando estava cativo, com as janelas abertas para a banda do templo de Jerusalém, né? E o Senhor, lá no livro 2 Crônica, capítulo 7, o Senhor fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. O Senhor lhe fala que o estrangeiro que orasse para a banda de Jerusalém, os que estivessem na guerra, que orassem para a banda de Jerusalém, quando eles estivessem cativos, na terra do cativeiro, que orassem para a banda de Jerusalém, uma oração que Salomão faz ali. Eu digo que aquela oração de Salomão foi uma oração, não apenas uma oração intercessória, mas também foi uma oração de instrução. Ele ora, intercede e instrui o povo como orar em diversas etapas da sua vida, quando estivessem tristes, quando estivessem despojados dos seus bens, quando estivessem em cativeiro, né? Então, muito importante a oração que Salomão ensinou lá em 2 Crônicas, capítulo 7, né? Quando Salomão orou ensinando ao povo. Eu não sei, pastor Chico, se era dessa oração que você estava falando, né? Mas sempre que eu me refiro ao templo de Jerusalém, eu me refiro da importância. Você veja que no museu que nós vimos ontem do Holocausto, as portas estavam voltadas para onde? Para o templo. Eu achei lindo na nossa saída ontem, no Museu do Holocausto, né? Ela disse que o arquiteto construiu as portas voltadas para o templo de Jerusalém, né? Então, isso mostra que o judeu até hoje ainda conserva esse entendimento do que ensina lá em 2 Crônicas, capítulo 7. Imagine aí, porque orar para a banda de Jerusalém era orar crendo que Deus iria restaurar o seu povo. Orar para a banda de Jerusalém era exatamente orar crendo que o cativeiro ia terminar e que o Deus que colocou eles na terra deles tornaria a enxertá-los de volta. E já havia uma profecia, né? Que mesmo que Judá estivesse cativo, ele lançaria raízes para baixo e daria frutos para cima, né? Então, eu fico maravilhada quando eu vejo isso, porque vejo que o povo judeu ainda conserva, né, esse entendimento de que eles devem orar para a banda de Jerusalém. Amém, glória a Deus. Pois é, queridos, fique com essa palavra do seu coração.